E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos novamente a mais um episódio do Turista Faminto e eu vou falar uma coisa, hein? O episódio de hoje está épico. Eu e a Lu vamos em uma viagem em busca do que pode ser o melhor azeite de oliva do mundo. Será? E além da busca pelo melhor azeite de oliva do mundo, a gente tem um bônus nessa viagem. E nós vamos visitar uma das regiões mais bonitas de Portugal. Paisagens de tirar o fôlego. Então, não tem como dar errado essa nossa jornada, né? Vem com a gente, vamos descobrir essas paisagens maravilhosas e se realmente esse azeite de oliva é tudo isso que o pessoal fala. Vamos lá? Temos a cidade do Porto à direita, a Ponte do Freixo e Vila Nova de Gaia à esquerda. O Rio Douro, na sua parte mais urbana, também oferece os seus encantos. É necessário mostrar um pouquinho dessa outra faceta antes da gente começar a nossa aventura. Esse passadiço em Valongo, no lado norte do rio, oferece um agradável ambiente para caminhar, correr ou simplesmente apreciar a vista. Várias infraestruturas de apoio para dar mais comodidade a todos os usuários completam o local. Ainda poderia falar da Foz do Douro, Ribeira do Porto e Gaia, que também fazem parte desse ecossistema completamente diferente do que vamos conhecer no Alto Douro Vinheteiro. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então vamos lá, damos início a essa aventura saindo aqui da cidade da Maia, pegando a autoestrada em direção a Peso da Régua, que vai ser a nossa primeira parada. A viagem total tem uma estimativa de 2 horas e 41 minutos, se a gente fosse andar direto sem parar, e um total de 184 quilômetros. Peso da Régua é uma cidade onde atracam os cruzeiros que sobem pelo Rio Douro, então é uma cidade super turística, teoricamente muito movimentado, claro que nessas épocas de Covid não é tanto assim, e independente da quantidade de pessoas, ela tem sempre seu charme. Eu não me canso de dizer que as autoestradas portuguesas são espetaculares, são consideradas uma das melhores da Europa. Você tem paisagens maravilhosas como essa enquanto você está dirigindo, tem que até tomar cuidado para não prestar atenção demais na paisagem, e existem infraestruturas de primeira linha nas autoestradas. Uma dessas infraestruturas é o que nós vamos passar daqui a pouquinho, é o Túnel do Marão. Até hoje foi o maior túnel que cruza uma cadeia de montanhas que eu já utilizei em toda a minha vida. Eu não cruzei nada maior do que isso. Tem quase 6 quilômetros e, se não me falha a memória, o trajeto que você teria que percorrer para chegar no mesmo ponto depois do túnel seriam aproximadamente 55 quilômetros. Então esse túnel praticamente te economiza aí, arredondando, 50 quilômetros de viagem. E toda vez que eu viajo por uma autoestrada diferente que eu ainda não fui, eu sempre me deparo com obras maravilhosas de engenharia como essa ponte, que se eu pudesse parar, eu parava para bater uma foto. E daí você vai pegar e vai me perguntar: ô Cássio, mas por que você não para no acostamento e bate uma foto, faz uma filmagem? Porque na lei portuguesa, você parar no acostamento de uma autoestrada é só em caso de emergência, por motivos banais da multa. E depois de 1 hora e alguma coisa de viagem, vamos chegar na nossa primeira parada. Próximo a Peso da Régua, já notamos uma mudança na paisagem. As montanhas estão recortadas e se faz presente os vinhedos e as oliveiras. A experiência em lidar com a terra, o tipo do solo e o microclima que é gerado pelo Rio Douro e seus vales são fatores essenciais para a produção de vinhos e azeites dessa região, que são referência mundial de qualidade e excelência. E finalmente chegamos em Peso da Régua, junto ao Rio Douro, essa cidade super pequenininha, super turística e também super charmosa. Hoje eu trago vocês então nesse dia maravilhoso, quase verão. Estamos aí perto dos 30 graus, aqui está muito quente mesmo. Nosso passeio começou lá na cidade da Maia, viemos pela autoestrada, nossa primeira parada é aqui em Peso da Régua, lugar sensacional. O objetivo do passeio
trazer vocês para conhecer um pouquinho dessa região que é tão famosa mundialmente como produtora de excelentes vinhos. É um ponto extremamente turístico, não é a nossa parada final. A gente ainda vai visitar vários mirantes aqui na região e espero que vocês gostem. É uma paisagem que com certeza as filmagens não expressam tudo. Acho que não vou conseguir nem chegar perto do que os meus olhos estão vendo, mas se você estiver em Portugal, não deixe de visitar essas paisagens que o Rio Douro tem a oferecer. Tá gostando do vídeo? Inscreva-se, dê seu like e ative a notificação para novos vídeos. O turista pode chegar de carro, trem ou por barcos de cruzeiro. Existem diversas opções de cruzeiro saindo da cidade do Porto, onde apresentam várias opções de pacotes de viagem. A viagem de trem pelo Alto Douro, onde Peso da Régua é apenas uma das paradas, é uma das experiências que não deve faltar no seu roteiro. Outra atividade super legal é visitar as fazendas produtoras, as quintas como são chamadas por aqui, onde se pode degustar vinhos, conhecer os vinhedos, saborear uma deliciosa refeição típica do local e ainda conhecer muita história de propriedades centenárias. Foi bom enquanto durou, mas chegou a hora de partir, senão não chegaremos ao nosso destino hoje, né? Temos muita estrada pela frente e agora por um bom trecho vamos acompanhar o Rio Douro pela sua marginal sul. Em outra oportunidade faremos vídeos mostrando como são as experiências dos passeios por barco e por trem. Isso que vocês estão vendo logo à frente é uma eclusa. De uma forma resumida, eu posso dizer que eclusa é uma represa com elevador para barcos. O Rio Douro é um dos cursos fluviais mais emblemáticos de toda a Europa. Tem a virtude, como nenhum outro, de banhar ou passar próximo de locais classificados como Patrimônio Mundial da Unesco. Salamanca, em Espanha, as gravuras rupestres em Vila Nova Foscoa, a cidade do Porto e o Porto Vinhateiro. Em Portugal, a Via Navegável do Douro dispõe de 208 quilômetros, desde o Oceano Atlântico até a fronteira com a Espanha, em Barca d'Ávila. Com um desnível de 125 metros vencidos por 5 eclusas de navegação, que vão de 13 até 35 metros de altura. Vocês provavelmente devem ter notado, enquanto eu fazia minha narração, diversos motoqueiros cruzavam pelo meu caminho. É uma rota muito utilizada pelos grupos de motoqueiros, mas inacreditavelmente também é muito utilizada por ciclistas. A cada curva da estrada e do próprio rio, as curvas de nível desenhadas nas montanhas apresentam propriedades, uma mais bela do que a outra. Muitas dessas propriedades estão na mesma família há centenas de anos e exploram a atividade turística, abrindo seus formosos portões para o público em geral. Assim, as pessoas normais podem apreciar um bom vinho, uma boa refeição e conhecer um pouquinho mais sobre a história de cada quinta da região. Dependendo da época do ano da visita, você ainda pode ter a experiência de poder colher a uva e literalmente participar do processo de produção do vinho. O papo tá bom, a informação é legal, mas chegou a hora da gente abandonar a margem do Rio Douro, vamos dobrar à direita e seguir em direção subindo as montanhas. O Alto Douro Vinhateiro é uma zona particularmente representativa da paisagem que caracteriza a vasta região demarcada do Douro. A mais antiga região vitícola regulamentada do mundo. A paisagem cultural do Alto Douro combina a natureza monumental do Vale do Rio Douro, feito de encostas íngremes e solos pobres e acidentados, com a ação ancestral e contínua do homem, adaptando o espaço às necessidades agrícolas do tipo mediterrâneo, que é o que a região suporta. Esta relação íntima entre a atividade humana e a natureza permitiu criar um ecossistema de valor único, onde as características do terreno são aproveitadas de forma exemplar, com a modelação da paisagem em socalcos, preservando-a da erosão e permitindo o cultivo da vinha. É nessa região que é produzido o famoso vinho do Porto, representando o principal vetor de dinamização da tecnologia, da cultura, das tradições e das economias locais.
O grande investimento humano nessa paisagem de singular beleza tornou possível a fixação das populações desde a longínqua ocupação romana, e dele resultou uma realidade viva e em evolução, ao mesmo tempo testemunho do passado e motor do futuro. Depois de dirigir por fantásticas paisagens, fizemos essa primeira parada em um local chamado Miradouro São Salvador do Mundo, onde podemos ver uma das eclusas e de um lado uma paisagem com penhascos íngremes e do outro campos repletos de vinhas. Para vocês que como motorista eu me senti um pouquinho prejudicado nessa viagem, porque as estradas são elas são muito estreitas e você tem realmente paisagens deslumbrantes para todos os lados, e o que me impede de olhar muito, porque literalmente um descuido numa curva e eu caio num despenhadeiro. A verdade é que realmente não existem muitos espaços para estacionar durante o percurso. Porém, em alguns pontos você encontra esses refúgios que são mirantes, são miradouros, em que você pode estacionar teu carro com tranquilidade e apreciar a vista, que é sensacional. São dezenas de mirantes espalhados pela região. Aconselho vivamente que você faça um roteiro pelo Google Maps localizando onde estão esses miradouros, mirantes, e planeje a sua viagem se você estiver vindo de carro. Nós paramos em 2 ou 3, mas hoje eu vou falar apenas de um, que é esse daqui, e eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O trem se despede de nós e nós seguimos viagem nos despedindo de Vargela. Finalmente chegamos à pequena aldeia de Custóias, perto de Vila Nova de Foscoa. E é junto dessa igreja centenária feita de pedra que eu agradeço a senhora Julieta por toda a hospitalidade e carinho. Senhora Julieta, que é prima do meu amigo Fábio, que eu também agradeço pela indicação, onde tivemos o privilégio de vislumbrar uma das mais belas paisagens de Portugal. E você não se preocupe, porque nós também fomos convidados para presenciar como é o processo de colheita e produção desse azeite de oliva. Só que isso só acontece no final do ano, próximo de novembro. Então, quando chegar a data, não tenha dúvidas que nós estaremos aqui para gravar tudo isso para você. Nos despedimos da região com essa belíssima imagem que mais parece uma pintura. E agora você deve estar se perguntando, Cassius, e o azeite, o melhor azeite de oliva do mundo? Como é que é? Ele é bom mesmo? Meus amigos, não se preocupem que no caminho de casa já estava conversando com a Lu sobre as receitas que nós vamos apresentar com esse azeite. E se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, meu amigo, aperta esse botão aí que já está na hora, hein? E como prêmio fica aí a imagem de um dos pratos que a gente vai fazer com o azeite de oliva. Galera, obrigado, um grande abraço e até o próximo.